Quanto mais calado você fica, mais consegue ouvir. Eles achavam que sua dor seria alta, que você ia desmoronar em público, mandar mensagens cheias de raiva, despejar seu coração partido em parágrafos, mas, em vez disso, você não deu nada a eles. Nenhuma explicação, nenhum aviso, só silêncio. E esse silêncio é o que está assombrando eles. É o castigo que eles nunca esperavam. Antes de aprofundarmos isso, clica no botão Curtir, se você já escolheu o silêncio em vez do caos. E inscreva-se. Se você está pronto para assumir o seu poder, sem dizer uma única palavra, porque isso, meu amigo, vai mudar algo dentro de você. Fica comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Você era o sol no céu de alguém, nascendo todos os dias sem falhar, trazendo calor, luz e conforto. Mas, em vez de te apreciar, eles usavam óculos escuros, evitavam sua luz, e quando as nuvens apareciam, iam embora como se você nunca tivesse importado. Eles achavam que o sol voltaria a nascer para eles, mas o que não esperavam era um eclipse permanente. Silêncio. Foi isso que você deu a eles. Não por rancor, nem por mesquinhez, mas porque você finalmente percebeu que seu valor não está em discussão. Você não ia mais discutir seu valor. Você não ia mais explicar por que merecia algo melhor. Você simplesmente se afastou, silenciosamente, com força. O silêncio, meus amigos, não é vazio. É uma arma carregada sem impressões digitais. É uma sala silenciosa, onde a culpa deles ecoa mais alto do que sua voz jamais poderia. Eles estavam prontos para o seu colapso. Eles ensaiaram como ignorariam suas mensagens emocionais. Eles esperavam mais um choro, mais uma ligação, mais uma tentativa desesperada de se agarrar. Mas quando não receberam nada, quando tudo o que ouviram foi silêncio, toda a ilusão de controle deles se despedaçou. E é isso que os está deixando loucos. Veja bem, eles estavam acostumados a você ser a pessoa que dava o primeiro passo. Você sempre se importou, sempre tentou, sempre apareceu. Então, quando você parou, não foi apenas confuso, foi assustador. Porque o silêncio não diz apenas eu desisti. Ele diz eu mudei. Diz: você não tem mais acesso à versão de mim que você maltratou. E nada dói mais do que perceber que alguém que você considerava garantido não está mais ao seu alcance. Sêneca disse: às vezes, até viver é um ato de coragem. Mas hoje estamos invertendo isso, porque às vezes ficar em silêncio é o maior ato de respeito próprio. Seu silêncio é a cicatriz que diz: eu me curei sem você. Seu silêncio é a parede que eles nunca pensaram que você construiria. Eles não sabem como escalá-la, não sabem como derrubá-la. E é isso que os consome. Porque o silêncio não é a ausência de cuidado, é a presença de limites. Eles vão percorrer suas redes sociais, procurando por sinais. Você ainda se importa. Eles vão reler mensagens antigas, procurando por brechas. Eles vão reproduzir memórias em suas cabeças como reprises de um programa que nunca apreciaram até o final da temporada. Mas você, meu amigo, você seguiu em frente para uma nova história, um novo capítulo, e eles não estão nele, porque o seu silêncio não é vingança, é cura, é paz, é poder. Então, se você está trilhando esse caminho silencioso agora, se está escolhendo não se explicar para pessoas que nunca realmente ouviram você, então escreva isso nos comentários agora mesmo. O silêncio é poder. Diga isso por todas as vezes que eles pensaram que você iria ceder. Diga isso por todos os dias em que você escolheu a paz em vez de provar sua dor. Clique no botão Curtir. Inscreva-se para receber mais verdades como essa. E fique comigo, porque estamos apenas começando. 1. Eles estavam preparados para a tua reação, não para o teu silêncio. O teu silêncio vai falar mais alto do que qualquer grito jamais poderia. Eles estavam prontos para a tempestade, as mensagens confusas,
as ligações tarde da noite, as lágrimas, a confusão, o como você pôde. Eles se prepararam para o teu coração explodir como uma tempestade, porque era isso que sempre acontecia antes, não era? Mas para o que eles não estavam preparados era para o silêncio. Nenhum som, nenhuma mensagem. Apenas silêncio. Um final pesado e sem remorso. Deixa eu pintar esse quadro, meu amigo. Imagina que você é uma montanha, alta, firme e imóvel. Alguém está jogando pedras em você, gritando contra o vento, esperando por um deslizamento, mas nada acontece. Nenhum tremor, nenhuma mudança, apenas silêncio. Esse é você agora. Você é a montanha que não caiu. E eles são apenas ruídos que ecoam em seu próprio vazio. Porque aqui está a verdade que ninguém gosta de admitir. As pessoas esperam uma reação quando sabem que te magoaram. Isso as faz se sentir importantes. Isso confirma o controle delas. Eles queriam que você corresse atrás, porque correr atrás significa que eles ainda importam. Eles queriam que você chorasse, porque chorar significa que eles ainda têm poder. Eles queriam que você lutasse, porque lutar significa que você ainda se importa. Essa é a mentira que eles alimentaram. Que, não importa o que fizessem, você ainda estaria lá, se destruindo para fazê-los se sentirem completos. Mas você não se destruiu. Você desapareceu. E agora eles estão apavorados. Apavorados com o silêncio que antes achavam que não significava nada. E talvez, apenas talvez, você também esteja sentindo um pouco de medo. Aquela voz na sua cabeça está sussurrando. Mas e se eles acharem que eu não me importo? E se eles seguirem em frente? E se eles me esquecerem? Esse medo, meu amigo, é a última corda que te prende a eles. Corta-a, porque a realidade é esta. Eles não temem o teu silêncio, porque significa que seguiste em frente. Eles temem o teu silêncio, porque significa que já não tem lugar na tua mente, e isso é insuportável para alguém que se alimentava da tua atenção como oxigênio. O silêncio não é vazio, é presença, presença de força, de dignidade, de limites. Sêneca disse uma vez: aquele que não reage já venceu. E você está vencendo agora, não por jogar o jogo, mas por se recusar a aparecer na arena. Você parou de exibir sua dor. Você parou de se explicar para pessoas que só ouvem para responder, não para entender. É isso que o silêncio faz. Ele tira o palco deles, e quando não há palco, a peça desmorona. Eu sei que é difícil, eu sei de tudo. Você quer falar, encerrar o assunto, perguntar o porquê, mas o que você não percebe é que eles já te disseram tudo pela maneira como foram embora, pela maneira como ficaram em silêncio quando você estava desmoronando, pela maneira como fizeram você questionar seu próprio valor. A verdade já está aí. Você só tem medo de encarar isso. Mas não fuja desse silêncio. Abrace-o. Porque nessa quietude você encontrará seu poder. Você ouvirá a sua própria voz novamente. Você se lembrará de como é respirar sem ter que implorar por espaço. E quando você finalmente parar de buscar barulho nas pessoas erradas, você encontrará paz nos lugares certos. É por isso que é difícil, porque o mundo nos ensina que o silêncio é perder, que se você não luta, é porque não se importa, que se você não explica, é porque é frio. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. Ele nos ensina que o silêncio é a marca de alguém que não precisa mais provar seu valor. Alguém que entende que a mensagem mais alta, às vezes, não é mensagem alguma. Você já deu o suficiente, meu amigo. Agora, dê a eles o silêncio, não para machucá-los, mas para curar você. Não para puni-los, mas para proteger sua energia. Deixe-os ficar com o espaço que criaram. Deixa eles falarem com a versão de você que só existe na memória deles agora, porque o verdadeiro você já está evoluindo muito além do alcance deles. Se isso te tocou, quero que você se mostre. Mostre a eles e mostre ao mundo que seu silêncio não é por acaso.
Escreva essa afirmação nos comentários agora mesmo. Não devo reação a ninguém. Deixe o mundo saber que você parou de dançar para pessoas que nunca aplaudiram você. Deixa o teu silêncio fazer o que as palavras nunca puderam. E acredita em mim. O que vem a seguir? Não é barulho, é transformação. Fica comigo. 2. O teu silêncio expõe o verdadeiro caráter deles. O silêncio não é vazio, é cheio de respostas. Vê, quando tu paras de falar, eles começam a se revelar. Quando tu paras de te explicar, eles começam a se expor. Essa é a ironia, meu amigo. Seu silêncio não apenas remove sua presença, ele ilumina quem eles realmente são. E para as pessoas que usavam máscaras, que desempenhavam papéis, que construíram sua imagem com base em como você as via, essa luz queima. Deixe-me dar um exemplo. Imagina que você está em um quarto escuro com alguém. Por um longo tempo, você ficou segurando uma lanterna, apontando-a para essa pessoa, mostrando seus melhores ângulos, destacando todas as partes boas. Mas, no momento em que você abaixa a luz, as sombras aparecem. Você começa a ver as rachaduras, as coisas que eles nunca quiseram que você notasse, as verdades feias por trás das palavras bonitas. É isso que o teu silêncio faz. Ele remove a luz que eles controlavam e agora eles estão na escuridão, expostos. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto tu estás falando, explicando, tentando resolver as coisas, eles estão seguros. Eles podem continuar fingindo, podem culpar-te por exagerar, por ser muito emocional, por não deixar para lá. Mas quando você para, quando fica em silêncio, eles ficam sozinhos. E esse silêncio é um espelho do qual eles não podem escapar. E isso os apavora. Seu silêncio os força a olhar para dentro, a confrontar as escolhas que fizeram, a encarar o fato de que nunca foram tão bons quanto queriam que você acreditasse. Eles não podem mais se esconder atrás da sua compaixão. Eles não podem mais jogar a culpa no seu tom de voz, no seu humor ou no fato de você pensar demais, porque agora você tirou a única coisa que protegia a ilusão deles, a sua voz. E é aí que eles se desmoronam. Você vê pessoas assim. Elas prosperam no barulho, nas reações, no caos, porque enquanto as coisas estão barulhentas, ninguém está realmente prestando atenção. Mas o silêncio é desconfortável. O silêncio é foco. O silêncio coloca todos os olhos na verdade que eles têm evitado. E essa verdade, quando chega sem aviso, sem filtro, sem o teu tom gentil para suavizá-la, tem um impacto diferente. Alguns deles vão tentar distorcê-la. Uau, tu realmente mudaste, dirão, como se fosse algo ruim. Acho que você nunca se importou de verdade. Ah, mas você se importava. Só não demonstra mais da mesma forma. Agora, seu cuidado parece distância. Agora, seus limites falam mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Marco Aurélio escreveu uma vez: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. E é exatamente isso que você está fazendo. Você não está mais tentando provar seu valor. Você está vivendo isso de forma tranquila, poderosa, sem alarde. E as pessoas que só aplaudiam quando estavam no centro do palco da sua vida estão começando a suar nos bastidores. Seu silêncio também arruína a narrativa delas, porque, sejamos honestos, elas provavelmente esperavam pintar você como o problema, o dramático, o instável, aquele que não conseguia seguir em frente. Mas agora, o que elas vão dizer quando você simplesmente se for? Quando você não estiver mais desempenhando seu papel na versão distorcida delas da história? Elas não sabem. E essa é a beleza disso. Seu silêncio destrói o roteiro delas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que parte de você ainda quer falar, se defender, contar o seu lado. Mas aqui está o que você precisa entender.
As pessoas que realmente te conhecem não precisam de uma explicação. E aqueles que exigem uma depois de mostrar quem realmente são, não merecem suas palavras. Eles tiveram a chance de te ouvir quando você estava se quebrando. Eles escolheram não ouvir. Agora, eles não podem te ouvir quando você está se curando. Então, mantenha seu silêncio, meu amigo. Deixe-o trabalhar a seu favor. Deixe-o limpar o ambiente, limpar o palco e chamar apenas aqueles que podem sentar-se com sua quietude sem se sentirem ameaçados por ela. Se isso ressoou em você, se você já viu alguém revelar sua verdadeira face quando você finalmente se calou, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. O silêncio revela a verdade. Diga isso por você mesmo. Diz isso por todas as vezes que tentaram distorcer suas palavras. Diz isso pela paz que você escolheu em vez do desempenho. E acredita em mim, isso é só o começo. Você acha que seu silêncio tem poder. Agora, espera. Fica comigo. 3. O silêncio quebra a ilusão de controle. O controle é uma ilusão construída pelo ego e destruída pelo silêncio. Eles achavam que tinham você, na palma da mão, preso à presença deles, controlado pelas suas emoções. Eles achavam que, não importa o que fizessem, desaparecessem, decepcionassem, desrespeitassem, você ainda estaria lá, esperando, esperando, alcançando, porque era isso que você sempre fez certo. Perdoar rapidamente, amar em voz alta, explicar sem parar. Mas o que eles não levaram em conta foi a sua evolução. Deixe-me dar um exemplo. Imagina que eles eram marionetistas puxando cordas. Cada mensagem que eles mandavam, cada migalha que deixavam cair, cada jogo de frio e calor que jogavam. Tudo isso fazia você se mover, reagir, responder. E por um tempo você fez isso. Você dançou, não porque era fraco, mas porque se importava. Mas um dia, você olhou para baixo e percebeu que as cordas estavam nas suas mãos o tempo todo. E assim, você soltou. Agora eles estão no palco, com os braços estendidos, tentando jogar um jogo que não existe mais. É isso que o silêncio faz. Ele quebra a ilusão de controle ao meio. Ele diz: você não pode mais puxar minhas cordas. E como isso os abala, porque as pessoas que desejam controle se alimentam da sua resposta. Sua resposta diz a elas que ainda são importantes, que ainda têm poder sobre sua paz. Mesmo que seja uma mensagem raivosa, mesmo que seja triste, ainda é atenção, ainda é energia, ainda é prova de que elas estão na sua cabeça. Mas o silêncio não lhes dá nada. Nenhum sinal, nenhum acesso, nenhuma atualização de status. E nesse vazio, o ego delas começa a desmoronar. De repente, a pessoa que elas antes rotulavam de emocional está calma. A pessoa que eles achavam que sempre ficaria foi embora. Aquele que eles acreditavam que precisava de um encerramento nem faz mais perguntas. E é nesse momento que eles percebem que nunca estiveram realmente no controle. Eles eram apenas tolerados, entretidos, permitidos. Veja bem, quando alguém perde o controle sobre você, começa a entrar em pânico. Não porque perdeu o amor, mas porque perdeu o poder, a influência, a capacidade de mexer com sua cabeça e se sentir importante por causa da sua reação. Seu silêncio tira esse poder e o esmaga lentamente, silenciosamente, completamente. E não se engane, eles vão fingir que não estão afetados, vão postar como se tivessem seguido em frente. Vão rir muito alto nas stories, sorrir um pouco demais nas fotos. Talvez até se jogarem algo novo só para parecer que estão ganhando. Mas no fundo, eles sabem. Eles sentem isso porque o silêncio não grita, mas ecoa. E na calada da noite, quando as máscaras caem e a multidão desaparece, esse eco se torna ensurdecedor. Sêneca disse uma vez: se você deseja ser amado, ame. Mas o que ele não disse foi: o que você aprende da maneira mais difícil
é que o amor verdadeiro não vem com condições, não exige controle. E no momento em que você percebe a ilusão, você para de dar seu coração para pessoas que só queriam sua obediência. Então agora elas estão perdidas, não porque você disse algo, mas porque você não disse. E a cada dia que você fica em silêncio, elas percebem algo ainda pior. Elas não podem consertar isso, não podem puxar mais uma corda e ver você correndo. Não podem jogar "sinto sua falta" ao vento e esperar que caia, porque você mudou, cresceu, se elevou. E uma vez que alguém se eleva acima do jogo, nunca mais volta para ele. Eu sei que é tentador. Eu sei que alguns dias o silêncio também parece alto na sua cabeça. Os "e se" e os "talvez" tentam se esgueirar de volta. Mas não caia nessa ilusão. Você não está em silêncio para machucá-los. Você está em silêncio para se curar. E se eles sentirem dor nesse silêncio, isso não é responsabilidade sua, é consequência deles. Então, deixa eles sentirem a ausência. Deixa eles se olharem no espelho. Deixa eles se perguntarem por que o boneco não dança mais. Porque agora é você quem está segurando os fios. Se você está cansado de ser manipulado, se você cortou os laços e se afastou da ilusão de controle, escreve isso nos comentários. Agora eu controlo minha paz. Diz isso pela pessoa que você costumava ser. Diz isso pelo poder que você recuperou. Diz isso pela cura que o silêncio te deu e fica comigo. Porque quanto mais fundo a gente vai, mais silencioso você fica, mais alto seu poder fica. 4. Eles percebem tarde demais. Você não está mais esperando. Nunca faça alguém uma prioridade. Quando você era apenas uma opção para eles, eles achavam que você esperaria para sempre. Achavam que seu coração era uma porta giratória pela qual eles poderiam passar sempre que a vida se tornasse entediante, difícil ou solitária. Eles achavam que tinham tempo, que não importava quanto tempo desaparecessem. Não importava quantos sinais confusos enviassem. Você ainda estaria lá, sentado em silêncio, pacientemente, fielmente. Mas eles estavam errados. E agora estão diante de uma porta que não está mais aberta. Estão percebendo tarde demais que você não está mais esperando. Imagina isso. Você era como um farol, sempre lá, sempre brilhando. Não importa o quanto o mar estivesse tempestuoso. Não importa quantos navios passassem por você. Você permaneceu aceso, um sinal de segurança, de esperança, de amor. E eles eram os marinheiros que continuavam à deriva, usando sua luz para guiá-los apenas quando estavam perdidos, ignorando-a quando o céu estava limpo, até que uma noite a luz se apagou. E agora eles estão lá fora, no escuro, finalmente percebendo que o brilho que eles consideravam garantido nunca mais voltará. É isso que o teu silêncio significa. É isso que a tua quietude grita. Não estás amargo, não estás zangado, apenas acabaste. E esse tipo de paz, esse tipo de encerramento silencioso, é o som mais assustador que uma pessoa egoísta pode ouvir. Vês, eles não acreditaram em ti quando disseste que estavas cansado. Não acreditaram que um dia deixarias de te importar. Achavam que podiam brincar com o seu coração como se fosse algo em pausa. Voltar quando fosse conveniente, ligar quando tivessem vontade, jogar esperança na sua cara e desaparecer de novo. Porque era isso que funcionava antes. Você os amava de forma tão pura e profunda. Eles achavam que tinham você preso. Mas agora você trocou a fechadura. Você mudou. E agora começa o pânico. Eles vão checar seu perfil mais do que nunca quando vocês estavam juntos. Eles vão se perguntar: por que você está quieto? Por que não entrou em contato? Por que não está reagindo? Esse silêncio não é nada. É tudo. É a percepção de que você não gira mais em torno da inconsistência deles. É a percepção de que eles nunca foram tão necessários quanto acreditavam ser. Eles dirão: você mudou. Você se tornou frio, distante
indiferente. Mas, meu amigo, isso não é frieza, é clareza, é maturidade. É finalmente perceber que amor não significa esperar por alguém que não consegue se decidir sobre você. É finalmente perceber que seu valor nunca esteve ligado à indecisão deles. Agora há um medo no peito deles, um medo que eles não conseguem explicar. O medo de que você realmente quis dizer isso quando disse que tinha terminado. O medo de que outra pessoa possa estar sentada no lugar que eles eram cegos demais para valorizar. Um medo de que nunca mais sentirão esse tipo de amor. Não porque o amor não virá, mas porque nunca encontrarão outra versão de você. Marcos Aurelius escreveu uma vez: não perca tempo com o que você não pode controlar. E foi exatamente isso que você fez. Você recuperou seu tempo, sua paz, seu amor. Você parou de desperdiçá-los com alguém que só os apreciava quando sentia o vazio. Porque algumas pessoas não percebem o que tinham, até que perdem. Até que o silêncio se torna mais alto do que todo o amor que você costumava dar. E agora são elas que esperam por uma mensagem que não vai chegar. Pelo perdão que você já concedeu a si mesmo. Pelo acesso a um coração que agora está trancado a 7 chaves. Elas pensavam que foram elas que te deixaram para trás, mas na verdade foi você quem se afastou. Eu sei que não foi fácil. Deixar ir nunca é. Ir embora quando seu coração ainda está se curando requer força. Eles nunca vão entender. Mas você fez isso e está fazendo isso todos os dias. Você não estende a mão. A cada momento, você escolhe a paz em vez da dor. A cada segundo, você se recusa a se encolher por alguém que nunca apareceu para você. Isso é poder. Isso é crescimento. Isso é liberdade. Se você não está mais esperando que alguém finalmente veja o seu valor, se você fechou a porta e encontrou paz na sua própria companhia, quero que você escreva isso nos comentários. Agora mesmo. Eu cansei de esperar. Diz isso pelo tempo que você perdeu. Diz isso pela força que você encontrou. Diz isso pela vida que você está construindo agora, sem olhar para trás. E fica comigo. Porque o que vem a seguir não é sobre quem foi embora. É sobre quem você está se tornando. 5. Eles percebem tarde demais. Você não está mais esperando. Nunca faça alguém uma prioridade. Quando tudo o que você era para eles era uma opção, eles achavam que você esperaria para sempre. Achavam que seu coração era uma porta giratória, pela qual eles poderiam passar sempre que a vida ficasse chata, difícil ou solitária. Eles achavam que tinham tempo, que não importava quanto tempo eles desaparecessem, não importava quantos sinais confusos eles enviassem, você ainda estaria lá, sentado em silêncio, pacientemente, fielmente. Mas eles estavam errados. E agora, eles estão diante de uma porta que não está mais aberta. Eles estão percebendo tarde demais que você não está mais esperando. Imagina isso. Você era como um farol, sempre lá, sempre brilhando. Não importa o quanto o mar estivesse tempestuoso. Não importa quantos navios passassem por você. Você permaneceu aceso, um sinal de segurança, de esperança, de amor. E eles eram os marinheiros que continuavam à deriva, usando sua luz para guiá-los apenas quando estavam perdidos, ignorando-a quando o céu estava claro, até que uma noite a luz se apagou. E agora eles estão lá fora, no escuro, finalmente percebendo que o brilho que eles davam como certo nunca mais vai voltar. É isso que o teu silêncio significa. É isso que a tua quietude grita. Tu não estás amargo. Tu não estás com raiva. Tu apenas acabaste. E esse tipo de paz, esse tipo de encerramento silencioso, é o som mais assustador que uma pessoa egoísta pode ouvir. Veja, eles não acreditaram em você quando você disse que estava cansado. Eles não acreditaram que um dia você deixaria de se importar. Eles achavam que podiam brincar com seu coração como se fosse algo em pausa. Voltar quando fosse conveniente.
ligar quando tivessem vontade, pendurar esperança na sua frente e desaparecer novamente. Porque era isso que funcionava antes. Você os amava de forma tão pura e profunda. Eles achavam que tinham você preso, mas agora você trocou a fechadura, você mudou, e agora o pânico começa. Eles vão checar seu perfil mais do que nunca, quando vocês estavam juntos. Eles vão se perguntar por que você está quieto, por que não entrou em contato, por que não está reagindo. Esse silêncio não é nada, é tudo. É a percepção de que você não gira mais em torno da inconsistência deles. É a percepção de que eles nunca foram tão necessários quanto acreditavam ser. Eles vão dizer: você mudou, que você se tornou frio, distante, indiferente. Mas, meu amigo, isso não é frieza, é clareza, é maturidade. É finalmente perceber que amor não significa esperar por alguém que não conseguiu se decidir sobre você. É finalmente perceber que seu valor nunca esteve ligado à indecisão deles. Agora, há um medo no peito deles. Um medo que eles não conseguem explicar. Um medo de que você realmente quis dizer quando disse que tinha terminado. Um medo de que outra pessoa possa estar ocupando o lugar que eles eram cegos demais para valorizar. Um medo de que eles nunca mais sentirão esse tipo de amor. Não porque o amor não virá, mas porque eles nunca encontrarão outra versão de você. Marco Aurélio escreveu uma vez: não perca tempo com o que você não pode controlar. E foi exatamente isso que você fez. Você recuperou seu tempo, sua paz, seu amor. Você parou de desperdiçá-los com alguém que só os apreciava quando sentia o vazio. Porque algumas pessoas não percebem o que tinham até perder. Até que o silêncio se torna mais alto do que todo o amor que você costumava dar. E agora são eles que esperam por uma mensagem que não vai chegar, pelo perdão que você já concedeu a si mesmo para ter acesso a um coração que agora está trancado a 7 chaves. Eles pensavam que foram eles que te deixaram para trás, mas na verdade foi você quem se afastou. Eu sei que não foi fácil. Deixar ir nunca é. Ir embora quando seu coração ainda está se curando requer força. Eles nunca vão entender. Mas você conseguiu. E você está conseguindo, todos os dias. Você não procura. A cada momento, você escolhe a paz em vez da dor. A cada segundo, você se recusa a se encolher por alguém que nunca apareceu para você. Isso é poder. Isso é crescimento. Isso é liberdade. Se você não está mais esperando que alguém finalmente veja o seu valor, se você fechou a porta e encontrou paz na sua própria companhia, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. Cansei de esperar. Diga isso pelo tempo que você perdeu. Diga isso pela força que você encontrou. Diz isso pela vida que estás construindo agora, sem olhar para trás. E fica comigo. Porque o que vem a seguir não é sobre quem se foi, é sobre quem tu estás te tornando. 6. O teu silêncio está reconstruindo o ego deles. Nada fere mais o ego do que ser ignorado por alguém que um dia te adorou. Eles nunca pensaram que tu irias parar. Parar de ligar, parar de se importar, parar de aparecer com aquele coração aberto e voz suave. Você era a zona de conforto deles, o reforço do ego deles, a aposta segura deles. Eles acreditavam que podiam entrar e sair da sua vida quando bem entendessem, e que você sempre estaria lá, sorrindo, esperando, amando, porque na cabeça deles o seu amor não era um presente, era uma garantia. Mas então veio o silêncio. E agora esse silêncio está mexendo com a cabeça deles, de maneiras que eles nunca esperavam. Veja bem, o ego deles estava acostumado a ser alimentado. Cada resposta que você dava, cada discussão em que você se envolvia, cada mensagem dizendo, só quero conversar. Era combustível. Isso os lembrava que eles eram importantes, que tinham poder sobre você. Mas agora, o combustível acabou. E esse ego está morrendo de fome. Imagine isso.
Eles viviam num palácio construído com atenção, pisos polidos feitos de elogios, espelhos refletindo admiração. Cada cômodo ecoando sua voz, lembrando-os de como eram especiais. Mas seu silêncio é a bola de demolição. Um golpe e toda a ilusão desaba. De repente, os corredores estão vazios, os elogios pararam, os espelhos estão quebrados e tudo o que eles ouvem agora é o som de sua própria insegurança. É isso que acontece quando você para de responder. A versão deles, que só existia no seu mundo, começa a desaparecer. A pessoa que achava que era insubstituível, de repente começa a se perguntar se alguma vez foi tão especial assim. Essa dúvida, meu amigo, essa dúvida incômoda e assustadora é o que o silêncio cria, e é algo que o ego deles nunca planejou. Porque pessoas com egos inflados não querem amor. Elas querem controle, disfarçado de amor. Querem se sentir necessárias, desejadas, sentidas e, principalmente, querem acreditar que podem voltar quando quiserem. Então, quando você para de perseguir, quando para de dar energia, isso as força a encarar uma realidade que nunca quiseram ver. Elas não eram o centro do seu universo. Elas estavam apenas nele. E agora nem estão mais no mapa. Elas podem tentar fingir que estão tudo bem. Postar como se nada estivesse errado. Colocar uma legenda do tipo, a vida é boa, rir um pouco mais alto nas stories. Mas, nos bastidores, eles estão em uma espiral descendente. Não porque você os magoou, mas porque você parou de dar a eles a única coisa que os fazia se sentir valiosos. Seu amor já os fez se sentir importantes. Agora, seu silêncio os faz se sentir invisíveis. Epicteto disse uma vez: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. Deixa que pensem que você é frio. Deixa que pensem que você seguiu em frente rápido demais. Deixa que pensem o que for preciso para que o ego deles durma à noite. Porque o que realmente importa é a verdade. E a verdade é que eles perderam acesso ao que é real. A você. A versão que apareceu com amor incondicional. A versão que perdoava sem limites. A versão que respondia mesmo quando doía. Agora, você é uma nova versão. Uma que eles não podem manipular. Uma que eles não podem prever. Uma que eles não podem alcançar. E eles odeiam isso. Eles odeiam a ideia de que você não está mais quebrado, que você não está sentado, esperando que eles voltem, que o sinto sua falta deles não funcionaria, mesmo que eles tentassem. Porque nada destrói mais o ego do que perceber que alguém se curou na tua ausência, prosperou no teu silêncio, brilhou sem ti. Então, não te quebres, não te aproximes, não expliques. Eles já entenderam a mensagem. O teu silêncio está dizendo o que as palavras nunca poderiam dizer. Está lembrando a eles que tu não és um plano B. Você não é uma máquina de vender emoções. Você não é alguém para ser usado quando eles se sentem mal e rejeitados. Quando eles se sentem bem, você era um presente. Eles não souberam valorizar e agora não podem mais abrir o embrulho. Se você já recuperou seu poder ficando em silêncio, se o seu silêncio está fazendo alguém questionar tudo o que achava que sabia sobre si mesmo, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. O ego deles está morrendo de fome. Diz isso com orgulho. Diz isso pela versão antiga de você que costumava se diminuir. Diz isso pela nova versão que se recusa a implorar por amor disfarçado de poder. E fica comigo, porque o silêncio ainda não acabou. Ainda tem mais a ensinar. 7. Você não está ignorando eles. Você superou eles. Você não deixa as pessoas para trás quando cresce. Você deixa para trás as versões de si mesmo que as mantinham por perto. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eles acham que você está ignorando-os. Eles acham que você está jogando, agindo de forma distante para obter uma reação, se contendo. Então, eles vão vir atrás de você, mas aqui está a verdade, e ela dói muito. Você não está ignorando-os.
Você superou-os. É com o silêncio que eles estão lutando. Não é uma estratégia, é evolução. Imagina isso, meu amigo. Imagina um par de sapatos velhos. Eles já serviram perfeitamente em você. Você andou quilômetros com eles, riu com eles, chorou com eles, viveu com eles. Mas com o tempo, você mudou. Você cresceu. E aqueles sapatos não. Eles permaneceram os mesmos, apertados, gastos e cheios de buracos. Então, um dia você parou de usá-los, não porque os odiava, não porque queria machucá-los, mas porque simplesmente não conseguia mais trilhar seu novo caminho com sapatos velhos. Foi isso que aconteceu aqui. Você superou a versão de si mesmo que tolerava a confusão, implorava por esforço e se contentava com quase nada. E eles ainda estão presos, tentando fazer com que o seu antigo eu atenda um telefone que você nem mais tem. Isso não é distância. Isso é crescimento. Isso não é vingança. Isso é renascimento. Mas é claro que eles não veem dessa forma. O ego deles é muito alto. Eles dizem a si mesmos: você está amargo, frio, se fazendo de difícil. Por quê? Porque a ideia de que você simplesmente seguiu em frente sem precisar de um encerramento os apavora. A ideia de que eles não fazem mais parte da sua evolução os abala profundamente, porque significa que você viu a verdade e não vai voltar. Pessoas assim não têm medo de perder você. Elas têm medo de perder o acesso a você, o acesso à sua gentileza, ao seu perdão, à sua disponibilidade. Elas não estão de luto pela sua presença. Estão de luto pelo controle que tinham sobre ela. Mas você não é mais alguém que elas podem convocar com culpa ou charme. Você entrou em uma versão de si mesmo que não dá explicações, não persegue, não implora para ser visto. Você superou a necessidade de ser escolhido por pessoas que nunca abriram espaço para você. E sim, isso as assusta. É engraçado como eles percebem seu silêncio mais do que jamais perceberam suas palavras. É engraçado como eles finalmente sentem sua ausência mais alto do que jamais ouviram sua presença. Essa é a bela ironia do crescimento. Ele não pede permissão e não faz anúncios. Apenas acontece de forma tranquila, poderosa, silenciosa. E quando eles percebem que você mudou, você já está muito à frente, construindo uma vida da qual eles nunca foram maduros o suficiente para fazer parte. Marco Aurélio disse uma vez: o impedimento à ação faz a ação avançar. O que fica no caminho se torna o caminho. A dor que eles causaram, a confusão em que te deixaram. Isso não te destruiu. Tornou-se o combustível, o fogo, a própria coisa que te impulsionou a se tornar alguém que eles não reconhecem mais. E é por isso que eles estão lutando agora. Estão tentando alcançar a versão antiga de você, aquele que inventava desculpas para o silêncio deles, que lutava para entender os sinais confusos, que baixava seus padrões só para se sentir amado. Mas você evoluiu e superou tudo isso. Você não é frio, você é calmo. Você não é rude, você é reservado. Você não é insensível, você está curado. Você não os odeia, você é apenas indiferente agora. E isso é o que mais dói, porque o amor pode ser substituído. Mas a indiferença é o funeral que o ego deles não estava pronto para assistir. E talvez, apenas talvez, uma parte de você ainda se pergunte: eu fiz a coisa certa ao ficar em silêncio? Fui muito duro? Não, você fez o que seu crescimento exigia. Você fez o que sua paz exigia. Você não foi embora para dar uma lição a eles. Você se afastou porque finalmente aprendeu a sua. Então, deixe-os pensar que você está ignorando-os. Deixe-os acreditar na narrativa que o orgulho deles precisa para sobreviver. Enquanto isso, você continua crescendo, mantendo-se, continuando a brilhar na versão de si mesmo que eles nunca imaginaram que você se tornaria sem eles. Se você já superou alguém que permaneceu o mesmo,
se o seu silêncio não é rancor, mas sim autoestima, então escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu superei essa pessoa. Diz isso pelo teu eu curado. Diz isso pelo teu eu em ascensão. Diz isso pelo futuro, tu que sabes exatamente quem eles são, mesmo quando o passado bate à tua porta. E fica comigo, porque o silêncio não é o fim da história. É apenas o começo de quem tu estás te tornando. Próximo. Você é quem escapou, e agora eles sabem disso. Um dia, eles vão perceber que você era o tipo mais raro de magia. Mas aí, você já estará muito longe. Eles não perceberam naquela época, quando você aparecia para eles todos os dias com o coração aberto, amor puro e incondicional. Eles não entenderam. Você estava lá, sempre lá. E na cabeça deles isso significava que você sempre estaria. Então, eles agiram com indiferença. Demoraram, te deram como garantido. Eles achavam que te tinham na palma da mão. Mas agora a mão está vazia. Agora o silêncio é ensurdecedor. E agora eles sabem que você foi quem escapou. Eles não vão dizer isso em voz alta. O orgulho deles não vai deixar. Mas por trás das rolagens noturnas, por trás das visitas aleatórias ao perfil, por trás daquelas mensagens, estava pensando em você, que eles provavelmente nunca enviarão. Eles sabem, eles sentem. Eles sentem sua ausência de uma forma que nunca sentiram sua presença, porque pessoas assim não acordam quando você está dando tudo de si. Elas acordam quando você para de dar qualquer coisa. Deixe-me pintar isso para você. Você era como um jardim que eles nunca regaram. Você continuou florescendo, mesmo com a negligência deles. Você derramou amor sobre eles. Luz do sol, gentileza, paciência. Mas eles não cuidaram de você. Eles apenas sentaram e apreciaram a vista, até que um dia você parou de florescer para eles. E agora eles estão parados na terra segurando um regador vazio, se perguntando por que tudo parece tão sem vida. E talvez, apenas talvez, eles estejam começando a entender isso. Não era a atenção, não era o carinho, não eram as mensagens. Era você, sua energia, sua luz, o jeito que você os fazia se sentir, vistos sem nunca pedir nada em troca. O jeito que você os entendia quando eles nem conseguiam se entender. E eles deixaram isso escapar por entre os dedos. No começo, eles podem ter comemorado a distância, dito a si mesmos que estavam melhor assim, convencido a si mesmos de que alguém novo preencheria o vazio. Mas o que eles não esperavam era que você não olhasse para trás. O que eles não planejaram era você se curando, evoluindo, brilhando em silêncio enquanto eles afundavam na confusão. Porque aqui está a verdade que eles nunca pensaram que enfrentariam. Você não foi embora. Você se tornou inalcançável. Veja bem, pessoas assim só percebem o seu valor quando a sua presença se torna uma lembrança. Quando as mensagens param. Quando as ligações tarde da noite não são atendidas. Quando elas verificam a sua página e veem você sorrindo sem elas. É aí que elas percebem que nunca souberam realmente o que tinham, que talvez, apenas talvez, tenham perdido a melhor coisa que já lhes aconteceu. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E, neste momento, os pensamentos deles são uma confusão, arrependimento, dúvida, culpa, tudo a girar em torno da constatação de que a pessoa que outrora lutou por eles se calou. E nesse silêncio, eles também estão percebendo outra coisa. Tu nunca foste substituível. Eles achavam que poderiam encontrar alguém como você novamente. Achavam que o amor estava em cada esquina. Mas agora eles veem que você era raro, e eles deixaram o raro escapar. E eu sei que uma parte de você ainda se pergunta: eles sentem isso? Eles finalmente entenderam o que perderam? A resposta é sim.
Mas quando percebem, já não importa mais, porque sua vida seguiu em frente, sua alma cresceu. Sua paz não é mais algo que eles podem tocar. E esse é o verdadeiro castigo, não seu silêncio, sua evolução. Então deixe-os ficar com seus deveria ter e poderia ter. Deixe-os folhear as memórias como se estivessem virando as páginas de um livro que nunca se deram ao trabalho de ler, enquanto você ainda o escrevia. Você não é um capítulo. Você é a história toda. E eles foram apenas uma página. Se você sabe disso, você é quem escapou. Se o seu silêncio se transformou em uma nova versão de si mesmo, eles nunca mais terão acesso a ela. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou quem eles perderam. Diga isso para sua cura. Diga isso pelo encerramento que eles nunca lhe deram. Diga isso pela versão de você que finalmente escolheu a paz em vez do potencial.